Oi, gente, tudo bem? Bom, eu vou dar uma aulinha aqui hoje, eu vou explicar um pouquinho sobre a mão, os ossos da mão, os músculos. Eu espero que vocês gostem e que seja útil para vocês. Bom, gente, então nós vamos ver aqui sobre os ossos da mão, né? Na mão, nós vamos ter primeiro aqui os ossos do carpo, depois aqui nós temos os ossos do metacarpo, depois nós vamos ter as falanges, tá? Como nós podemos ver aqui nesse desenho, né? Aqui vai ser a região do carpo. No carpo nós vamos ter 8 ossinhos, depois nós temos os metacarpos e depois as falanges. As falanges vão ser falanges proximais, falanges médias e falanges distais, tá? Então, nós vamos ter 8 ossos do carpo, 5 metacarpo e 14 falanges. Por que 14? Porque no dedo pulgar, né, no dedão da mão, nós não temos falanges médias. Nós só vamos ter falanges proximal e falange distal. Lembrando que tudo que é proximal, porque vai estar mais perto aqui do braço, né, do antebraço, na verdade, né? Então, nós vamos ter aqui na região do carpo, né, dos ossinhos do carpo, nós também vamos ter os ossinhos, esses 8 ossinhos, sendo distribuído em 2 fileiras. Em uma fileira proximal e uma fileira distal. A fileira proximal é porque vai estar mais perto do rádio e do cúbito, né? Aqui nós vamos ter rádio, cúbito. E aqui os ossinhos do carpo, os 8 ossos que eu falei para vocês. Nós gravamos como mnemotécnica na fileira proximal, que é essa daqui, como esse pipi. Por que esse pipi? Porque esse de escafoide, C de semilunar, pi piramidal e pisiforme. Então, nós temos escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Vão ser os ossinhos proximais. Depois nós temos os ossos distal, que está mais longe, então, do antebraço. Os ossos distais, então, está numa segunda fileira também de 4 ossinhos, 4 proximal, 4 distal. Aqui vai ser trapézio, trapezoide, grande e ganchoso. Então, formamos assim os 8 ossos do metacarpo: escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, grande e ganchoso. Esses aqui, que são da fileira distal, vão estar se articulando com os metacarpos. Vamos lembrar que os metacarpos, ele que vai ser os ossos aqui dessa parte da mão, esse nós vamos começar a contar a partir do dedão. Então, aqui vai ser primeiro metacarpo, segundo metacarpo, terceiro, quarto e quinto metacarpo, tá? E aqui nós vamos ter as falanges. Tá, então, nós vamos ter assim, aqui vocês têm que observar bem com que se articula os ossinhos, tá? O rádio, se vocês observarem, o rádio vai estar se articulando tanto com o escafoide como com o semilunar, tá? O piramidal e o pisiforme vai ser assim, o pisiforme só se articula com o piramidal. Ele tá em cima do piramidal, tá? E o piramidal não se articula diretamente com o cúbito. Aqui nós vamos ter um disco articular entre eles, então não se articula direto. Nós vamos ter o escafoide aqui. Com o escafoide, nós falamos que ele se articula com 5 ossos: com o rádio, com o semilunar, com o grande, com o trapézio e com o trapezoide. Então, ele está rodeado por 5 ossos. Nós temos o semilunar. O semilunar também vai ser 5 ossos: rádio, escafoide, piramidal, grande e ganchoso, tá? Então, ele também vai estar rodeado por 5 ossos. Piramidal. O piramidal se articula com 3 ossos: com o pisiforme, que está em cima dele, né? Com o semilunar e com o ganchoso. Então, pisiforme, semilunar e ganchoso é o que se articula com o piramidal. O pisiforme, como eu falei, só vai se articular com o piramidal.
O trapézio se articula com 3 ossos, que vai ser o escafoide, o trapezoide e o primeiro metacarpiano, que é o do dedão, né? Depois nós temos o trapezoide. O trapezoide se articula com 4. Se articula com o trapézio, com o grande e com o escafoide. E vai se articular com o segundo metacarpiano, né? Com a base do segundo metacarpiano. Depois nós temos o grande. O grande, ele se articula com 7 ossos, né? Ele vai se articular com o semilunar, se articula com o escafoide, se articula com o trapezoide e ele se articula com o segundo, terceiro e quarto metacarpiano, além do ganchoso, que tá aqui. Então, eles vão ser 7 ossos, porque tá vendo que a base dos metacarpianos são todas juntinhas. Então, aqui onde prega o grande, ele pega aqui o segundo, o terceiro e também o quarto metacarpiano, além do ganchoso aqui, trapezoide, semilunar e o escafoide. Então, são 7 ossos, tá? O ganchoso, ele vai se articular também com 5 ossos, né? O ganchoso se articula com o grande, com o semilunar, com o piramidal e se articula com o quinto metacarpiano e com o quarto metacarpiano. Então, vão ser 5 ossos. Vamos para os ossos do metacarpo. O metacarpo, que nós falamos que é esse que vai ficar aqui no gordinho, né? E a gente fala que conta desde o pulgar. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, esses ossos, eles vão ter uma base, um corpo e a sua extremidade, né? Então, eles são ossos compridos. Nós vamos ter o primeiro, que é do dedão, é o mais curto. Essa vai ser a diferença. O segundo vai ser o mais largo. Parece que seria o terceiro, mas não, tá? É o segundo, é o mais largo do dedo indicador. E o terceiro e o quinto é o que vai ter a apófise estiloide. A apófise estiloide é aquela pontinha. Tá, agora vamos falar sobre falanges, né? As falanges são 14 ossos. Como eu disse, nós temos falanges proximais, média e distais. Só que o pulgar só vai ter 2, né? Falange proximal e falange distal. As falanges, então, vão ser 3. Falange proximal, na maioria dos dedos, né? Falange proximal, falange média e falange distal. Essas falanges também nós podemos chamar de falange, a proximal, falangina, a média, e distal, falangeta. Então, falange, falangina, falangeta. As partes de uma falange. A falange tem uma base, que é a parte superior, um corpo e uma cabeça, que é a parte inferior. Base, diáfise, que é o corpo, e a cabeça. As 3 vai ser assim, vai ter base, corpo e cabeça. Tá? Bom, agora sobre os músculos da mão, né? Nós vamos ter 3 regiões na mão. Uma região que nós chamamos de tenar, que é a região do dedão. Então, vai ser região tenar, região hipotenar, aqui. E no meio, região central. Cada região da região tenar e a região hipotenar, nós vamos ter 4 músculos. Então, vai ser 4 músculos aqui e 4 músculos aqui. No meio, nós vamos ter os músculos que nós chamamos de músculos interósseos, né? Interósseos palmares, que vão ficar aqui na parte da palma, e vão ter interósseos dorsais, na parte do dorso da mão. Então, músculos tenar, central e hipotenar. Na parte central, nós temos interósseos palmares, interósseos dorsais e também vamos ter os lumbricales. Então, são 4 músculos em cada uma. Falei que no total vai dar 11, porque temos 4 na região tenar, 4 na região hipotenar. No centro, nós temos os lumbricales, mais os interósseos dorsais, mais os interósseos palmares. Tá, gente, nós vamos falar agora sobre a região tenar, né, da mão. A região tenar da mão, nós falamos
que é a região toda aqui que vai pro dedo do pulgar, né? E a região hipotenar, a região aqui do dedo do menique, do mindinho que nós falamos, né, em português. E no centro, aqui vai ser região central, então região central, hipotenar e região tenar. A região tenar, nós vamos ter uma mnemotécnica que usamos aí, sofá, sofá para os músculos. Por quê? Porque o S vai ser de separador, separador próprio do pulgar, né? Ou também ele pode ser chamado de abdutor corto do pulgar, né? Porque é o que permite abrir o pulgar. O O de oponente del pulgar, o F de flexor corto del pulgar e o A de adutor del pulgar. Tá, então nós vamos começar pelo abdutor corto del pulgar, ou separador próprio do pulgar, né? Esse, ele vai do escafoide até a base da falange proximal do dedão aqui, né? Do dedo do pulgar. Então, do escafoide até a base da falange proximal do pulgar. Vai ser inervado pelo nervo mediano e ele vai ter a ação de abdução do pulgar. Então, permite abrir o pulgar, tá bem? Depois nós vamos ter o oponente do pulgar. O oponente do pulgar, ele vai desde do trapézio, ele vai desde o trapézio aqui até o borde lateral do primeiro metacarpiano. Então, ele vai do trapézio até o borde lateral do primeiro metacarpiano. Esse também vai ser inervado pelo nervo mediano, na verdade é uma rama do nervo mediano, né? Nós chamamos de rama ternária do nervo mediano, né? Tem a ação dele, oposição do pulgar. Essa oposição é tocar as pontas dos dedos, tocar a gema dos demais dedos que nós falamos, né? Então, ele faz oposição. Depois, nós vamos ter o flexor corto do pulgar. O flexor corto do pulgar, ele tem duas cabeças, né? Vai ter uma cabeça superficial e uma cabeça mais profunda. A primeira cabeça, que é a cabeça mais superficial, ela vai insertar desde o trapézio, então é aqui, ó, por cima. Ela vai aqui desde o trapézio até também a base da falange proximal do pulgar, tá? Essa é a cabeça superficial, então, do trapézio até a base da falange proximal. Depois, nós temos a cabeça profunda, que é a segunda cabeça. Ela vai do trapezoide e do grande, então, trapezoide aqui e grande, trapezoide e grande, até também a base da falange proximal do pulgar. Então, aí formamos o músculo flexor corto do pulgar, com essas duas cabeças. A inervação aí vai ser diferente. A inervação superficial vai ser pelo nervo mediano também. E a inervação da cabeça profunda vai ser dada pelo nervo cubital, tá? A ação é fazer adução, fechar, né? Adução e também flexão, flexão do dedão. Por isso que nós chamamos de flexor corto do pulgar. Outro músculo que nós temos aqui é o adutor del pulgar, né? O adutor del pulgar também vai ter duas cabeças. Uma cabeça transversa e uma cabeça oblíqua. A cabeça oblíqua, que é a primeira mais superior, ela vai desde o trapezoide, então ela vai aqui do trapezoide e do grande, do trapezoide e do grande,
trapezoide e grande, semi-inserção aqui superior, né, proximal, trapezoide grande, até também a base da falange proximal aqui. Tá? Então, essa aqui seria a cabeça oblíqua, vai do trapezoide, do grande, também ele pega aqui, né, a base do segundo metacarpiano e a base do terceiro metacarpiano, né? Esse seria o segundo metacarpiano, esse é o terceiro metacarpiano, aqui é o quarto. O terceiro metacarpiano. Então, essa foi a minha cabeça mais oblíqua, que foi até a base aqui da falange proximal do pulgar, né? Depois, nós temos a cabeça transversa. A cabeça transversa, ela vai desde a cara palmar do terceiro metacarpiano. Então, aqui, ele vai todo na cara do metacarpiano aqui. Até também aqui. Então, ele vai fazer assim. Então, ele vai da cara palmar do terceiro metacarpiano. E vai emendar junto com a outra ponta dele aqui. Tá? Então, ele foi da cara palmar do terceiro metacarpiano. Assim, a gente forma a região tenar, os 4 músculos, o sofá. Ser inervado pelo nervo cubital. E a ação dele vai ser a adução do pulgar, né? Vai ser também a adução do pulgar. Fechar o dedo do pulgar aí. A região tenar vai ser toda vascularizada por ramos do arco palmar superficial. Tá, vamos agora para a região hipotenar. A região hipotenar, nós temos como mnemotécnica para os músculos, pafo. Vai ser todo, então, para a região do menique, né? Região do dedinho. Nós vamos ter palmar curto do menique, ou esse palmar curto também pode ser chamado de palmar cutâneo. Nós vamos ter o abdutor do menique, e nós vamos ter o flexor curto do menique e o oponente do menique. O palmar curto, ele vai se insertar na aponeurose média da mão, né? E na pele. Ele vai ser inervado, pelo nervo cubital, tá? Então, ele não vai pegar aqui nos ossinhos, né? Ele vai se insertar na aponeurose palmar média. Tá, o abdutor do menique, ele se inserta desde o pisiforme até a base da falange proximal do menique, né? O abdutor do menique, do pisiforme até a base da falange proximal. E o abdutor do menique, ele vai ter como inervação as ramas profundas do nervo cubital. E a ação vai ser a abdução do menique, né? Agora, nós vamos falar do flexor curto do menique. O flexor curto do menique, ele se inserta desde o ganchoso até a base da falange proximal também. Então, tá, esse é o flexor curto, do ganchoso até a base da falange proximal do menique. A inervação também vai ser ramas profundas do nervo cubital. E a ação, flexão do menique, por isso nós chamamos de flexor.
Então, se vocês perceberem, a maioria daqui da região tenar era nervo mediano, né? E aqui a maioria da região hipotenar vai ser nervo cubital. Agora, vamos falar do oponente da meninge. O oponente da meninge, ele vai se insertar também no ganchoso, só que ele não chega até embaixo. Ele vai até o corpo do quinto metacarpiano. Então, ele não chega até a base aqui. Então, ele vai aqui do ganchoso, que aqui, do ganchoso, até aqui o corpo do metacarpiano, do quinto metacarpiano, que é o metacarpiano do dedinho, tá? Então, do ganchoso até o quinto metacarpiano. A vascularização da área hipotenar, também aqui vai ser ramas profundas da artéria cubital, né? Nós falamos que da região tenar era ramos do arco palmar, que era mais superficial, né? E aqui da região hipotenar vai ser vai ser ramas profundas da artéria cubital, tá? Bom, agora sobre a região média. Na região média, aqui na parte média da mão, né? Nós vamos ter os lumbricais, os lumbricales, né? Os lumbricales, eles, já falo, passam laterais às falanges proximais, né? E vão se insertar no tendão flexor profundo de los dedos, né? Nós vamos ter 4 lumbricales. Vamos ter o primeiro lumbrical. O primeiro lumbrical vai estar aqui na segunda falange, tá vendo? Não tem no dedo gordo. Então, ele fica lateral aqui, ó. Aqui é o metacarpo. Então, ele sai aqui da região do metacarpo e vai até aqui no flexor, no tendão do flexor profundo, tá? Aqui seria o tendão do flexor superficial, aqui é o tendão do flexor profundo. Então, ele vai até embaixo. Então, a gente vai ter o primeiro lumbrical, é lateral, tá vendo? Depois, nós vamos ter o segundo lumbrical, também lateral, a falange. Terceiro lumbrical e o quarto lumbrical. Vão ser 4 lumbricales. O primeiro e o segundo lumbrical, né? Esse aqui e esse, é inervado pelo nervo mediano. Já o terceiro e o quarto lumbrical vai ser inervado pelo nervo cubital, tá? Qual que é a função? Eles vão flexionar as falanges proximais e vão estender as falanges médias e distales, tá? Essa é a função aí dos lumbricales. Vai estar na região média. Lembrando que ele é lateral, ó, passa lateral ao metacarpo e lateral à falange proximal, tá? Ainda na região média, né, nós vamos ter os interósseos. Só que nós temos os interósseos aqui dorsal, né, interósseos dorsal, que vai ficar aqui. E nós vamos ter os interósseos palmares, que daqui da palma da mão, tá? Os interósseos dorsales, eles vão se insertar espaços, na verdade, entre os metacarpos, tá? Entre os metacarpos, nos espaços do metacarpo. Então, vai ficar entre os dois metacarpianos. Vão ser 4 interósseos dorsal. Então, nós temos 1 interósseo dorsal, 2 interósseo dorsal, 3 e 4, tá? Esses vão ser os interósseos. Então, nós falamos que ele se inserta entre os dois metacarpianos, né? E vai até a base aqui, ó, da falange proximal de cada dedo também, tá? Vão ser inervados pelo nervo cubital e a ação vai ser de flexionar as falanges proximais e estender as falanges médias e distais. E faz a abdução dos dedos também, tá? Permite a abdução dos dedos. Esse é o interósseo dorsal. Tem que entender que ele tá aqui, ó, gente. Depois, nós vamos ter o interósseo palmar. Os interósseos palmares vão ser 3. Então, perceba aqui que nós temos... esse aqui seria o dedão, ele é o número 1, né? Esse seria o número 2, 3, que nós começamos sempre a contar do dedão. Porém, aqui que tá numerado é o
o músculo interósseo palmar. Então, esse daqui é o primeiro interósseo palmar. O primeiro interósseo palmar, ele tá na cara medial do segundo metacarpiano. Então, nós temos primeiro, segundo metacarpiano. Vai ter, então, a cara medial, aqui pro lado do meio, cara medial do segundo metacarpiano. No dedo do meio, nós não temos interósseo palmar. Esse aqui no dedo no anelar, que vai ser, no caso, o quarto dedo, nós vamos ter o segundo interósseo palmar. Então, o segundo interósseo palmar vai ficar no quarto metacarpiano, na cara, no caso, lateral. Esse ficou na cara medial, esse vai ficar na cara lateral. Na cara lateral do quarto metacarpiano, tá? Depois, o terceiro músculo interósseo vai ficar no quinto metacarpiano, também aqui no borde lateral, tá? Então, entenderam que nós temos 3 interósseos palmares, né? Só que o primeiro interósseo palmar fica no segundo metacarpiano, no borde medial. O segundo interósseo palmar fica no quarto metacarpiano, no borde lateral. E o terceiro interósseo palmar fica no quinto metacarpiano, também no borde lateral, tá? E eles vão se insertar lá no tendão extensor daquele mesmo dedo. Então, que a gente vai ter o músculo, né, extensor de los dedos. Então, ele vai para cada extensor daquele mesmo dedo, tá? Lembrando, não vamos ter interósseo palmar, então, no primeiro espaço aqui. A inervação vai ser dada pelo nervo cubital, tá? Então, aqui nós vamos ter pelo nervo cubital. A ação, flexionar as falanges proximales, né? E estender as falanges médias e distales. Faz adução de los dedos, aducção, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a questão de inervação aqui da mão, né? Nós temos a inervação. A mão vai receber o nervo radial, o nervo mediano e o nervo cubital, né? O mediano, a gente sabe que ele vem aqui no meio, né? O nervo radial, nós sabemos que ele passa aqui pela tabaqueira anatômica, né? Então, ele vem aqui mais pro lado do rádio, vai passar pela tabaqueira anatômica. E o nervo cubital tá do lado de cá, né? Mais perto do dedo do meñique, né? Para esse lado da mão. Então, nós vamos ter assim, ó, reparando aqui, o nervo radial, mais aqui perto do dedo do pulgar, e o nervo cubital, mais aqui perto do dedo do meñique, e o mediano. O mediano pega mais a palma da mão, né? E lembrando que entre o mediano e o cubital, no dedo anelar, que é o quarto dedo, ele vai dividir a inervação aqui, né? Vendo que ele divide a inervação entre o nervo mediano e o cubital. Nós temos isso, que é importante falar desses nervos, vai ser as lesões desse nervo, o que causa, qual vai ser os movimentos que causa, né? Então, nós temos o nervo cubital da mano depredicador, que fala, né? Fica assim, assim a mão. Mano depredicador. O nervo radial deixa a mão em pêndulo, a mão fica pendurada. E o nervo mediano, a mão fica assim, engarra. Isso seria a lesão desses nervos, tá? O que vai acontecer? Então, cubital nós falamos que é mano depredicador. Pode também alguns falar que é engarra, mas é mais predicador. O radial, mão em pêndulo. E o mediano, mão em garra. Isso costuma muito cair nas provas, tá? São as lesões que ocorrem no nervo. Mediano costuma acontecer muito essa lesão por causa da síndrome do túnel do carpo, né? Porque nós temos o mediano aí passando por dentro da corredeira aí. Já nós vamos falar também da corredeira. Vamos falar um pouquinho agora sobre as regiões aí que nós temos de importante na mão, né? Nós vamos ter a tabaqueira anatômica,
Eu vou colocar uma imagem para vocês, que ela fica entre o extensor curto e o largo do pulgar, né? Tabaqueira anatômica é aqui que nós falamos, ó, quando você faz assim com a mão, você consegue ver a tabaqueira anatômica. Aqui nós vamos conseguir identificar a artéria radial, tá? Então, aqui nós vamos ter a artéria radial. Nós vamos ter o flexor curto e o flexor largo do pulgar. Lateralmente vai ficar o extensor curto do pulgar e medialmente vai ficar o extensor largo do pulgar. O piso, a gente vai ter os ossinhos lá. A apófise estiloide do rádio, o escafoide e o trapézio, né? E o contenido, artéria radial. Canal de Gudjon. Então, enquanto aqui nós vamos ter tabaqueira anatômica, do lado de cá nós vamos ter o canal de Gudjon. Então, aqui tabaqueira anatômica e aqui canal de Gudjon. O canal de Gudjon vai ficar, ou a gente chama de conduto cúbito carpiano. Nós vamos ter atrás retináculo flexor, nós vamos falar do retináculo. Adelante, nós temos expansão do flexor cubital, nós estamos falando do músculo lá, essa expansão do flexor cubital do carpo, que é o cubital anterior. Então, adelante vai passar o cubital anterior. Medial, nós vamos ter o ossinho lá, o pisiforme. E lateral, nós vamos ter expansão do flexor cubital do carpo, né? O contenido, nervo cubital e vasos cubitales. Muito importante isso também. Então, esse daqui vai ser o nervo cubital e vasos cubital. Enquanto na tabaqueira anatômica nós tínhamos a artéria radial, canal de Gudjon vai ser nervo cubital, tá? O túnel do carpo, túnel carpiano que a gente fala, ou túnel ósseo ligamentoso, né, que é o outro nome também que é dado. Ele é o espaço entre os ossos do carpo, né, e o ligamento anular anterior do carpo. Nós temos como limite anterior o retináculo flexor e posterior vai ser os ossos do carpo, vai ser os ossinhos do carpo. Contenido vai ser os tendões flexores e nervo mediano. Então, esse é o turno do carpo, que nós temos pode ter compressão, né, distúrbios aí no turno do carpo, onde tem a compressão desse nervo mediano, né, e acaba tendo a lesão aqui do nervo mediano. Tá. Depois nós vamos ter o canal do pulso. O canal do pulso, lateralmente, é o músculo braquiorradial, medialmente é o flexor radial do carpo, atrás vai ser flexor largo do pulgar e pronador quadrado, e o contenido vai ser a artéria radial. Né? Canal muscular. O canal muscular, nós vamos ter lateral, braquiorradial, medial vai ser o pronador redondo e o flexor radial do carpo. Atrás, nós vamos ter supinador, flexor superficial de los dedos e o flexor largo do pulgar. Contenido, artéria radial. Tá? Isso é importante também. Depois, o que nós vamos ter vai ser as sinovias e corredeiras, né? As sinovias, nós falamos que são as membranas serosas que envolvem os tendões e os músculos, e as corredeiras vai ser o espaço, o lugar onde encontra esses tendões, né? Que esse espaço pode ser formado por ossos e ligamentos. Nós vamos ter de importante o retináculo flexor, que nós chamamos também de ligamento anular anterior. Vou mostrar um desenho para vocês. Na verdade, vai ser assim, aqui na região do pulso, nós vamos ter uma membrana, assim, que
que passa por cima aqui dos ossinhos. Aqui é como se fosse, então, esse desenho, os ossinhos do carpo. Tá vendo? Aqui nós temos escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, grande, ganchoso. Então, são os ossinhos do carpo aqui. E essa aqui vai ser uma membrana que vai passar por cima desses ossinhos. Essa membrana nós chamamos de retináculo flexor, né? Ou ligamento anular anterior. Essa aqui vai ser uma membraninha, tá? E por aqui vai passar os tendões dos músculos que nós tínhamos aí no antebraço, né? Vai formar celdas, nós temos uma celda lateral aqui, que vai ser uma subdivisão. Nós sempre falamos qual que é a importância das membranas, dessas vainas, né? É fazer compartimentação dos músculos, né? Faz compartimentação dos músculos. Então, nós vamos ter, ó, no palmar, o palmar maior, o músculo palmar maior, ele vai estar passando pela celda lateral, tá vendo? Aqui, então, nós vamos ter uma outra membrana que gruda aqui, ó, no retináculo flexor, né, ou ligamento anular anterior, e vai formar uma celda aqui lateral, que vai passar só o tendão do palmar maior. Depois, bem em cima dos ossinhos aqui, nós vamos ter outra celda, outra membrana, dentro dessa outra membrana maior, que era o retináculo flexor, que essa aqui vai ser a celda medial. Essa celda medial vai estar em volta, né, vai estar compartimentando e envolvendo os músculos, os tendões, dos tendões flexor, superficial e profundo de los dedos, né? Nós vamos ter aqui, ó, os tendões dos músculos flexores superficiais dos dedos, e os que ficam lado a lado vão ser os tendões tendões dos músculos flexores profundos de los dedos, né? Esses ficam lateralmente, um do ladinho do outro, né? Enquanto os flexores superficiais de los dedos, eles vão ficar em cima, mais lateral, o tendão flexor do dedo médio, e depois o tendão flexor do dedo anular, que vai ficar mais medial, né? Então, é como se ficasse mais superiormente o tendão para o dedo médio e o tendão para o dedo anular, assim, em cima. E por baixo vai ficar o dedo meñique e o indicador, vai ficar assim. Então, tendão do dedo médio, tendão do dedo anular, depois nós temos o tendão do dedo do meñique e o tendão do dedo indicador, né? E embaixo nós vamos ter todos os tendões que ficam lado a lado dos músculos, do músculo flexor profundo de los dedos. Aqui. Assim, o que sempre costuma cair nas provas, eles perguntam sobre o nervo mediano e o flexor largo do pulgar, né? Que eles passam fora da celda medial e fora da celda lateral. Eles estão dentro somente do retináculo flexor, né? Então, nós acabamos de falar daqui do retináculo flexor. Então, flexor que vai ficar na parte anterior do braço, vai ficar aqui, na parte anterior do braço. Depois, nós vamos ter o retináculo extensor, que vai ficar na parte posterior aqui na verdade, do antebraço, né? Entre o antebraço e a mão, né? Então, vamos para o retináculo extensor. Retináculo extensor, então, vai para a zona dorsal da mão, onde vai passar todos os tendões os tendões extensores, né? Nós vamos ter 6 compartimentos, tá? A membrana do retináculo extensor, ela vai compartimentando aqui em 6 casinhas, que nós falamos, 6 casinhas. Por isso que para vocês saberem bem aqui sobre os retináculos, tanto extensor quanto flexor, vocês têm já que estar aptos aí com os músculos do antebraço, né? Porque se vocês saberem os músculos certinho do antebraço, vocês vão saber os músculos que estão, os tendões, né? Que vão descer aí para a região da mão.
tá? Ele vai ter que passar por essa membrana, tá? Então, nós vamos ter aqui o cúbito e o rádio. E por cima vamos ter o retináculo extensor, né? Que vai passar, então, os tendões dos músculos aí, que era da região posterior do antebraço, né? Então, vai dividir em 6 compartimentos, 6 casinhas, né? O primeiro compartimento, ó, por que eu coloquei 2 bolinhas? Porque vai passar 2 músculos. No primeiro compartimento passa 2 músculos, que é o abdutor largo do pulgar e o extensor curto do pulgar, tá? Na o segundo compartimento, também vai passar 2 tendões, que é o tendão do primeiro radial e o tendão do segundo radial. No terceiro compartimento, passa somente um, que é o extensor largo do pulgar. No quarto compartimento, vai passar, eu coloquei 4 bolinhas mais uma. Por quê? Porque passa 4 tendões, que é dos extensores, né? O extensor de los dedos, que vai para os 4 dedos, mais o extensor do índice, que tem um próprio. Então, por isso que tem 5 bolinhas. 4 tendão extensor de los dedos, mais uma que é o extensor de los índice. Depois nós temos o extensor próprio do menique, que está no quinto compartimento, extensor próprio do menique. E no sexto compartimento vai passar o cubital posterior, tá? Passa o cubital posterior. No caso, gente, quando nós estávamos falando sobre corredeiras, né, e sinovias, nós temos aqui essas que tem o retináculo extensor, retináculo flexor, são corredeiras, porque permitem o passo desses tendões, né? São corredeiras que nós chamamos osteofibrosa, né? Porque vai ter essa membrana e passa pelos ossos, então é osteofibrosa. Bom, é isso, gente. Por hoje, vou ficar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Vou estar gravando mais vídeos e espero ter ajudado vocês. Bons estudos aí. Um beijo, até a próxima.